O medo é a defesa humana para que situações de perigo ou estresse sejam evitadas. O problema é quando esse medo influencia no cotidiano e prejudica ou evita ações básicas, como dirigir, por exemplo. Hoje é comum as pessoas utilizarem essa palavra medo e, na verdade, em alguns casos, seria insegurança. Esse problema, que atinge, em média, 30% das pessoas que procuram as autoescolas, pode ser superado logo depois de um acompanhamento específico. Eu atendo individualmente ali e peço para que seja preenchida uma anamnese. E nessa anamnese nós temos a nossa primeira conversa. A partir daí, junto com a paciente, a gente faz uma análise. Eu já vou verificando se realmente há um medo ou uma leve insegurança e que, dependendo do caso, eu tomo as medidas necessárias. O medo excessivo do volante, encontrado principalmente nas mulheres, pode ter várias explicações. E uma delas é o receio da independência. Eu tenho notado que a procura tem sido grande para se libertarem. Hoje eu tenho assim um quadro diferenciado. Eu preciso, porque meu marido às vezes está jogando uma bola, ou saiu com os amigos para alguma coisa, ou está trabalhando, e eu quero. E às vezes eu noto que alguns maridos não são tão participativos para que elas se tornem independentes. Aí acaba atrapalhando um pouco também a ela ter uma desenvoltura melhor na direção. Mesmo tendo receio de dirigir, algumas pessoas encaram com naturalidade o fato de não dominar a direção. Roberta já tem em mãos a CNH há algum tempo, mas ainda resiste a encarar o trânsito da cidade. Eu só descobri que tinha medo de direção quando eu já tinha tirado a carteira de motorista aos 30 anos e comecei a pegar o carro para fazer alguns trajetos pequenos. E aí foi me dando aquela sensação de que eu não sabia fazer exatamente muito bem aquilo. E aí percebi que estava com medo. Seria mais uma insegurança com relação ao trânsito, com relação a machucar alguém com um veículo? Olha, eu acho que é uma soma de várias coisas. Eu acho que tem uma parte cultural, uma parte de educação. Então, eu fui criada numa cidade pequena, numa família assim, em que as mulheres não dirigiam, não tinham carro. Dirigir era uma função na família dos homens, né? Então, eu sempre fui levada de carro para os lugares, tinha essa facilidade, então não era uma necessidade que eu tinha. E depois, eu acho que é uma coisa psicológica mesmo. E o que é que você está fazendo para superar esse medo? Por enquanto, nada, mas existe uma pressão muito grande da minha família, do meu marido, dos meus amigos, né? Porque eles me consideram uma mulher independente, eu sempre trabalhei fora, já morei sozinha no exterior, enfrento situações que talvez outras pessoas teriam dificuldade sem o menor problema. Então, talvez eu retome algumas aulas, até com o carro da nossa própria casa, assim, mas não é uma coisa que me desespere, não. Eu aceito como um problema, uma dificuldade que eu tenho. Não fico me cobrando muito sobre isso, não.